Queridos irmãos, queridas irmãs, ontem nós escutamos na proclamação do Evangelho um relato muito semelhante ao de hoje. De fato, o Evangelho que escutamos ontem vinha da escrita de São João, enquanto que o relato de hoje é segundo São Mateus. Mas é interessante que ambos tratam da traição de Judas Iscariotes. E vemos hoje como Judas vai negociar com os sumos sacerdotes, ou seja, os chefes religiosos de Jerusalém, como fazer e quanto receberia caso entregasse Jesus. E eles combinam então o preço de 30 moedas de prata. Esse é um valor que tinha uma grande ressonância na mentalidade judaica, por duas razões. A primeira delas, talvez os que estavam ali tratando, tanto Judas como os sumos sacerdotes, não se davam conta, mas fazia referência a uma profecia de Zacarias. Está no capítulo 11 do profeta Zacarias. Ali vemos uma profecia na qual Deus se manifesta como o pastor de Israel. Porém, um pastor que se depara com ovelhas rebeldes, que desprezam o seu pastor. Num determinado momento, Deus, através do profeta Zacarias, diz: vai e pede o dinheiro que corresponde pelo seu salário, ou seja, o salário de pastor. E lhe dão 30 moedas de prata. Mas qual o significado dessas 30 moedas? Ainda não conseguimos alcançá-lo. E aí vem uma segunda passagem bíblica. Essa certamente tinha muito claro os sumos sacerdotes quando ofereceram aquele valor para Judas. Que é uma passagem do livro do Êxodo, do capítulo 21, versículo 32. É da lei de Moisés. E ali fala o seguinte, que quando um escravo fosse atingido pelo chifre de um touro, o preço de compensação que o dono desse touro deveria pagar ao proprietário do escravo eram 30 moedas de prata. Portanto, o preço de 30 moedas de prata equivalia ao valor de um escravo inutilizado. E essa era a mensagem que os sumos sacerdotes talvez tivessem ao propor esse valor. Que Jesus valia tanto quanto um escravo inutilizado. Não pensemos, porém, queridos irmãos, queridas irmãs, que esse gesto de desprezo por Jesus fosse algo que se limitava àqueles sumos sacerdotes e a Judas Iscariotes. Não. Esse desprezo, ou seja, vender Jesus por umas poucas moedas como fosse um escravo inutilizado, é um pecado que cada um de nós pode cometer. Porque todas as vezes, atenção, em que nós não seguimos o que Jesus nos fala, sobretudo através da nossa consciência, porque é ali que ele nos fala, nós o estamos desprezando. Nós o estamos vendendo por um valor irrisório. Por exemplo, quando a minha consciência me diz, faz isso porque é a coisa certa, e eu não faço. Ou a minha consciência diz, não faça isso, eu acabo fazendo. Ou então, quando, por exemplo, a minha consciência me diz, eu passo diante de uma pessoa necessitada, diz, ajuda essa pessoa, e eu não ajudo. Ou então a minha consciência me diz, olha, atenção, não recebe esse dinheiro, porque esse dinheiro não tem uma origem muito clara, e eu não escuto a minha consciência. Ou então a minha consciência me diz, vai, pede perdão por você ter falado com essas palavras duras, por você ter pensado mal,
por você ter caluniado aquela pessoa e eu não faço nada. Ou então a minha consciência me diz, perdoa aquela pessoa, sim, ela agiu mal com você, mas não foi por malícia, foi por fraqueza. E eu deixo que o rancor me consuma. Ou então a minha consciência me diz, não minta, não diga essa mentira, está errado, não se justifique desse modo. E eu vou e digo a mentira. Ou então a minha consciência diz, olha, não vai por esse site da internet, você pode ver imagens imorais, ou pior ainda, minha consciência me diz, olha, não olha para essa pessoa com olhar de desejo, porque você é comprometido, ou aquela pessoa é comprometida, e eu ignoro. Enfim, quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós não vendemos Jesus por 30 moedas, quando desprezamos na nossa própria consciência, porque ele sempre nos aponta o bem, ele sempre nos aponta a vontade de Deus, e nós, tantas vezes, o ignoramos. Porém, quase que como por contraste, que apesar de nós, falo de mim mesmo, desprezarmos Jesus, não sermos fiéis como deveríamos, não sermos constantes como deveríamos, muitas vezes deixar de lado os seus ensinamentos, ele não se cansa de vir até nós. E no próprio evangelho de hoje tem essa passagem tão bonita, quando Jesus manda alguns discípulos para irem na casa de um tal em Jerusalém, dizer, o mestre vai celebrar a Páscoa na tua casa. Isso, no fundo, representa essa presença de Jesus, a esse desejo de Jesus, a essa vinda constante de Jesus na nossa casa. Tanto no sentido figurativo, ou seja, no meu coração, quanto realmente na minha casa, porque ele está presente no nosso meio, ele está presente na minha família. E de fato, esse ano que não poderemos celebrar a Páscoa nas paróquias, sim que ele estará presente. Vamos celebrar a Páscoa com ele. Ele vem até nós, mesmo, e que bonito, que não o mereçamos. Aliás, eu diria, justamente porque não merecemos, ele vem até nós. E qual é o sentimento, portanto, que nós devemos cultivar para podermos celebrar bem a Páscoa junto com Jesus que nos visita? Nós devemos cultivar a contrição, que é essa dor de amor. É como, talvez, eu me lembro quando era criança, né, e a gente observa isso, né, muitas vezes eu evitava cometer um erro porque eu tinha medo da bronca que os meus pais iam me dar. Isso é a trição. Só que me doía muito mais quando eu percebia que um erro meu tinha feito os meus pais ficarem tristes. Porque eu sabia que eles me amavam muito. E quando eu via que eles ficaram tristes por um erro que eu cometi, aquilo me entristecia. Essa é a contrição. Que nós possamos, portanto, nesta Páscoa, cultivar nos nossos corações a contrição. E assim, possamos celebrar com toda a alegria. Porque essa é uma dor de amor que não nos deixa no sofrimento, que não nos deixa tristes, mas faz com que essa dor se converta em alegria, porque depois eu experimento com muito mais júbilo essa presença de Deus que vem estar ao meu lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.